Um termômetro digital pisca em vermelho dentro de um baú de metal selado, estacionado em um acostamento escuro. A temperatura interna subiu de 18 graus negativos para 12 graus negativos em menos de 40 minutos. Para quem observa de fora, o caminhão parece apenas mais um veículo parado na estrada sob o calor da noite. Mas por dentro, uma reação invisível e destrutiva acabou de começar. Esse pequeno desvio de 6 graus é o início de um colapso invisível que acontece todos os dias nos bastidores do consumo. Quase tudo o que chega à sua mesa, desde o filé de peixe até a vacina no posto de saúde, depende de uma estrutura monumental, silenciosa e incrivelmente frágil, conhecida como a cadeia do frio. Trata-se de um corredor climático artificial que se estende por milhares de quilômetros, cruzando oceanos, rodovias e centros urbanos, sem que a temperatura possa oscilar mais do que o limite de segurança de alguns poucos graus. Se essa linha contínua de frio quebrar em qualquer ponto, o resultado não é apenas comida estragada, mas um risco biológico silencioso que pode atingir milhares de pessoas antes mesmo que o primeiro sintoma apareça. Para compreender a escala desse sistema, é preciso olhar para onde ele começa, muito antes de o produto ser colocado em uma prateleira de supermercado. O senso comum sugere que congelar algo é simplesmente colocá-lo em um ambiente muito gelado e esperar. Na indústria, porém, esse processo lento é um erro fatal. Quando a água contida nos alimentos congela devagar, ela forma grandes cristais de gelo com pontas afiadas. Essas agulhas microscópicas perfuram as membranas celulares do alimento. Quando esse produto é descongelado, ele perde toda a sua estrutura, nutrientes e textura, tornando-se uma massa pastosa e propensa à rápida proliferação de bactérias. Para evitar isso, a engenharia desenvolveu os túneis de congelamento rápido. Nesses locais, turbinas gigantescas sopram ar a 40 graus negativos a velocidades que passam de 30 km por hora. O objetivo é fazer com que a água mude de estado físico quase instantaneamente, formando microcristais de gelo arredondados que não danificam as células. É um processo de pura força bruta termodinâmica, onde o calor é arrancado do produto de forma violenta. Uma vez congelado, o produto entra na segunda e mais misteriosa fase desse sistema, o armazenamento em escala monumental. Os grandes centros de distribuição congelados são verdadeiras catedrais de gelo industrial, segundosão galpões gigantescos, isolados do mundo exterior por paredes duplas de poliuretano de alta densidade com mais de 20 centímetros de espessura. Lá dentro, o cenário parece saído de um filme de ficção científica. Operários vestem roupas térmicas pesadas, semelhantes às usadas por exploradores no Ártico, para suportar jornadas de trabalho em ambientes que giram em torno de 25 graus negativos. Nesse frio extremo, o próprio ar se comporta de maneira diferente. Ele é extremamente seco, pois quase toda a umidade é atraída pelas serpentinas dos evaporadores industriais, transformando-se em gelo acumulado. Trabalhar e manter máquinas funcionando nessas condições é um desafio constante contra as leis da física. As baterias das empilhadeiras perdem metade da carga em poucos minutos devido ao frio, exigindo sistemas especiais de aquecimento interno para os componentes eletrônicos. O metal comum se torna frágil e quebradiço, o que exige o uso de ligas de aço tratadas para evitar que as gigantescas estruturas de prateleiras simplesmente colapsem sob o peso das toneladas de carga. Mas o verdadeiro ponto crítico desses galpões não está no seu interior gelado, e sim nas suas fronteiras,
com o mundo exterior. Essas fronteiras são as docas de carregamento, o local onde o produto deve passar do galpão para o interior dos caminhões. Para evitar que o ar quente e úmido da rua entre em contato com o ar gelado do galpão, utiliza-se um sistema de antecâmaras com portas de fechamento rápido e cortinas de ar sob alta pressão. Se uma dessas portas travar aberta por apenas 2 minutos, a umidade externa invade o ambiente, condensa-se instantaneamente ao encontrar o frio e cria uma névoa densa que reduz a visibilidade a zero. Pior ainda, essa umidade se transforma em placas de gelo extremamente escorregadias no chão e nas estruturas, paralisando a operação e criando um risco severo de acidentes. Se compreender o funcionamento oculto do mundo desperta sua curiosidade, considere se inscrever para acompanhar nossas próximas investigações. Uma vez que a carga passa pela doca sem incidentes, ela inicia a parte mais vulnerável de sua jornada, o transporte rodoviário. Um caminhão frigorífico não é apenas um baú com isolamento térmico, mas uma máquina térmica em movimento que precisa combater ativamente o calor do sol. O motor de refrigeração acoplado ao baú precisa soprar ar gelado constantemente, mas a distribuição desse ar é uma ciência exata e frequentemente negligenciada. O ar gelado precisa circular de maneira uniforme. Ele sai da unidade de refrigeração na parte superior dianteira, corre pelo teto até a traseira do baú, desce e retorna pelo piso, passando por baixo das paletes de carga. Se o motorista ou o operador de pátio empilhar as caixas encostadas no teto ou diretamente contra as paredes laterais, essa rota de ar é bloqueada. Ocorre então um fenômeno conhecido como curto-circuito de ar. O vento gelado bate no obstáculo e retorna imediatamente para o sensor da máquina, fazendo com que o sistema acredite que todo o baú está frio. Na realidade, bolsões de ar quente começam a se formar no fundo do caminhão. Para combater essa falha humana e operacional, a logística moderna esconde pequenos espiões no meio das caixas, segundo usam os registradores de dados de temperatura, pequenos dispositivos eletrônicos do tamanho de um cartão de crédito. Eles acompanham a carga desde a fábrica até o destino final, registrando a temperatura a cada minuto. Quando o caminhão chega ao supermercado, o receptor lê os dados desse dispositivo. Se o gráfico mostrar que a temperatura subiu além do limite permitido em qualquer momento da viagem, toda a carga, avaliada em dezenas de milhares de dólares, pode ser sumariamente rejeitada e descartada. Essa rigidez extrema existe por um motivo de segurança biológica que a maioria das pessoas desconhece. Quando um alimento congelado sofre uma elevação de temperatura e depois é congelado novamente, ocorre o chamado descongelamento silencioso. O produto pode parecer perfeitamente congelado e seguro quando você o retira do freezer do supermercado, mas a sua história térmica esconde um segredo perigoso. Durante o período em que esteve exposto ao calor na estrada ou em uma doca mal operada, bactérias patogênicas que estavam adormecidas, como a listeria ou a salmonela, despertam e começam a se multiplicar rapidamente. Quando o frio é restabelecido, essas bactérias não morrem, elas apenas voltam a ficar lentas, mas agora em um número infinitamente maior e prontas para causar uma grave intoxicação alimentar assim que o alimento for preparado. A escala desse desperdício é alarmante. Estimativas globais indicam que mais de 1/3 de toda a comida produzida no planeta é perdida antes de chegar ao consumidor, e a maior parte dessa perda ocorre devido a falhas na cadeia do frio.
Caminhões parados em congestionamentos com motores de refrigeração sem combustível, portas de supermercados que ficam abertas tempo demais durante o abastecimento noturno ou freezers comerciais que passam por ciclos automáticos de degelo mal calibrados, elevando a temperatura interna além do limite tolerável. O que torna esse sistema ainda mais tenso é a nossa dependência absoluta dele. As cidades modernas não possuem mais cinturões agrícolas capazes de alimentar suas populações. Toda a comida que abastece uma metrópole de milhões de habitantes vem de locais situados a centenas ou milhares de quilômetros de distância, viajando por esse corredor artificial de frio. Se a cadeia do frio parar completamente por apenas 72 horas, os estoques de alimentos frescos e congelados das grandes redes de supermercados não apenas acabarão, mas o que restar nos depósitos começará a apodrecer simultaneamente, gerando um colapso sanitário sem precedentes. Esse fluxo invisível de energia e controle térmico é o verdadeiro suporte de vida da sociedade urbana. Ele exige uma quantidade colossal de eletricidade, manutenção preventiva constante de compressores, monitoramento em tempo real por satélite, e o trabalho ininterrupto de milhares de pessoas que operam no escuro e no frio extremo enquanto o resto do mundo dorme. Cada engrenagem desse sistema precisa funcionar em perfeita harmonia com as leis da termodinâmica para que a distância entre a abundância e o caos permaneça sob controle. Ao caminhar pelos corredores de um supermercado e escolher um produto congelado, o que você tem em mãos é muito mais do que um simples alimento. É o resultado final de uma batalha contínua contra a física, travada ao longo de milhares de quilômetros. O gelo que cobre aquela embalagem não é apenas água congelada, é a assinatura visível de um sistema complexo que mantém a civilização funcionando, lembrando-nos de que o conforto da vida moderna depende diretamente da nossa capacidade de manter o calor do mundo do lado de fora.